E o negócio foi fechado como a maior venda da história. Eu vou falar sobre isso, vou falar também de novo goleiro contratado pelo Mengão. Vou falar de 4 jogadores promovidos, Bruno Henrique, que recebeu uma boa notícia, e o ex-presidente Rodolfo Landim, que desmascarou Leila Pereira. Eu vou deixar você por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Te amo, Mengão. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, você não paga absolutamente nada por isso, é de graça. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like, isso ajuda demais o nosso trabalho, ajuda demais o nosso crescimento. O Flamengo vai ter uma longa maratona de jogos e você vai poder acompanhar tudo aqui junto com a gente, as notícias, as informações, as coberturas. Então, se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, acione o sino e deixa aí o seu like. Bom, deixa eu começar o vídeo aqui já falando sobre o Bruno Henrique, que recebeu uma boa notícia. O que acontece é o seguinte: o Bruno Henrique foi julgado e condenado a pagar uma multa mais 12 jogos de suspensão. O Flamengo entrou com um efeito suspensivo e conseguiu o efeito suspensivo até que o pleno do STJD decidisse julgar a causa do jogador. E hoje, sexta-feira, dia 10, vai ter um julgamento no pleno em que o pleno do STJD vai julgar 10 causas e a do Bruno Henrique não estava inclusa. Flazoeiro, por que você disse que é uma boa notícia? Porque com isso, o Bruno Henrique ele continua jogando sob efeito suspensivo. Ele continua podendo jogar normalmente, sob efeito suspensivo, sem nenhum problema, até que o pleno remarque uma nova data e decida julgar o caso Bruno Henrique. O Flamengo foi bom, o Flamengo vai poder contar com o jogador no dia 15, no jogo contra o Botafogo, no dia 19 contra o Palmeiras, depois contra o Racing, normalmente, já que o jogador joga sob efeito suspensivo. Deixa eu mudar o assunto aqui agora e falar sobre o ex-presidente Rodolfo Landim, que desmascarou Leila Pereira. A Leila Pereira está um tempão aí gritando aos 4 ventos, dizendo que, o Flamengo assinou o documento e agora está querendo voltar atrás, o Flamengo isso, o Flamengo aquilo. Ela está fazendo um auê danado. Só que o presidente Rodolfo Landim, o ex-presidente, ele deu uma entrevista ontem para o jornal o Globo, ele quebrou o silêncio dele, até então ele estava em silêncio, estava quieto, ele quebrou o silêncio e deu uma entrevista dizendo o seguinte: quando o estatuto foi assinado, não havia nenhuma negociação de direitos iniciadas. Então o Flamengo não assinou o estatuto, que é um absurdo para o Flamengo, já com os direitos ali negociados. E ainda era esperada a possível transformação daquele grupo na verdadeira liga, com adesão de demais clubes. Não é em um estatuto que se esperava que se fossem discutidos todos os detalhes futuros de futuros contratos. Ali era importante constar os princípios básicos, como, por exemplo, direito de veto à futura decisão em que o Flamengo obteve. O resto viria depois. Ou seja, o que a Leila está falando, o que a Leila está gritando por aí, é uma verdadeira falácia, para não dizer que é uma verdadeira mentira, baseado no que o Landim está dizendo aqui, que quando ele assinou o documento, não havia ainda uma negociação, ainda não havia essa questão de direitos. Eu estou me perguntando, desde que começou essa confusão, como é que o Landim aceitou assinar um documento em que o Flamengo tomaria um prejuízo de 100 milhões de reais por ano. Está explicado. Quando assinou, ainda não tinha a negociação dos direitos. O Flamengo está brigando para poder ganhar aí a mais, o que é justo e o que é honesto. Bom, vamos falar agora sobre 4 jogadores que foram promovidos na categoria de base do Flamengo. Acontece que 4 jogadores que vinham se destacando no Sub-17 foram promovidos para a equipe Sub-20. Inclusive, já devem começar a ser relacionados no próximo jogo do Mengão aí contra o Volta Redonda pela Taça Guanabara. São eles o zagueiro Daniel Turrão, o volante Lucas Falcone, o meia João Vitor e o atacante Emanuel. Como eu disse, os jogadores estavam se destacando na equipe Sub-17. Já vão ser integrados
a equipe sub-20 e começar aí a ter treinos e oportunidades com o técnico Bruno Pivetti na categoria superior. A expectativa é que o João Vitor e o Emanuel já sejam relacionados para o jogo contra o Volta Redonda na Taça Guanabara. Falando sobre equipe sub-20, o Flamengo contratou um novo goleiro da geração 2008. Trata-se de Pedro Henrique. Ele jogava na categoria sub-17 no Palmeiras, é um jogador que vinha há muito tempo sendo observado pelo Flamengo e o Flamengo assinou 2 anos de contrato com ele. O Palmeiras manteve 30% numa eventual venda. Caso o Flamengo venda, negocie o jogador, o Palmeiras ainda tem 30% dessa negociação. Mas fica provado aí que o Flamengo está mapeando o mercado e contratando peças para fortalecer cada vez mais a categoria de base. O Flamengo é o bicampeão mundial e o bicampeão da Libertadores da categoria sub-20. E agora vai remontando aí o seu elenco sub-20. Teve muitas saídas nas categorias de base nesses últimos meses. E agora o Flamengo aí contratando um goleiro que pertencia ao Palmeiras. Falar agora de maior venda da história. Porque, cara, é o que eu digo sempre. O Flamengo não tá sendo terraflamista. Não tô sendo terraflamista, não. Eu tô sendo realista. O Flamengo é o trem pagador do futebol brasileiro. Sem dúvida nenhuma. O Flamengo é quem paga o futebol brasileiro. Ontem, à noite já, o Sport Clube do Recife, que é o adversário do Flamengo, no dia 13 de novembro, no mês que vem, pelo Campeonato Brasileiro, soltou uma nota oficial. E na nota, eles dizem que o Sport Clube do Recife decidiu vender o mando de campo da partida do dia 13 de novembro contra o Flamengo. E eles venderam a partida que iria acontecer na Ilha do Retiro e vai acontecer na Arena Pernambuco. O jogo não mudou de cidade, só mudou de estado. Sai da Ilha do Retiro e vai para a Arena Pernambuco. Eles venderam por 3 milhões de reais. E eles fizeram questão de deixar expresso na nota que é a maior venda de mando de campo da história do futebol pernambucano, superando a maior venda que tinha sido 1.800.000 num clássico entre Náutico e o próprio Sport do Pernambucano de 2024. O Sport Clube do Recife deixou claro que vendeu esse mando de campo por 3 milhões líquidos, ou seja, vai entrar 3 milhões de reais nos cofres do esporte. E essa venda que havia sido do jogo contra o Náutico, 1.800.000, foi 1.800.000 bruto. Então a gente sabe que não é esse valor todo que entra no cofre dos times. Porém, o Sport Clube do Recife vai ter participação na operação do jogo. Vai ter o seu setor, o setor da sua torcida respeitado. Eu não sei onde é que a torcida do Sport fica, se é no norte ou se é no sul, mas vai ter todo um setor destinado à torcida do Sport. Eles também vão ter o check-in garantido para o sócio torcedor deles e a participação na definição do preço do ingresso. Então, assim, vendeu-se o mando, trocou o jogo de estádio, porém, tanto o Sport Clube do Recife vai ter aí alguns privilégios, já que é o mandante e o jogo continua na cidade, né? Então, assim, muitos torcedores do esporte vão a essa partida para poder acompanhar esse jogo. Mas a maior venda da história do futebol pernambucano. Lembrando que quando o Flamengo jogou contra o Botafogo da Paraíba, o Botafogo da Paraíba fez a maior venda da história do futebol nordestino, tirando o jogo lá da Paraíba, levando o jogo para São Luís do Maranhão, recebendo uma bagatela de 6 milhões de reais. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Queria pedir a você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like, isso ajuda demais o nosso trabalho, ajuda demais o nosso crescimento e é muito importante para nós. Se você não é inscrito, se inscreve, acione o sino, deixa o seu like. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto. Vocês já sabem. É nóis. Valeu!